Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio do Gestor Podcast. A gente está com a missão de trazer os melhores gestores capixabas e nacionais para traduzir para o seu negócio as melhores práticas de gestão e, consequentemente, você poder alavancar o potencial de crescimento do seu negócio. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta pelas boas práticas de gestão, por cases de sucesso. E hoje o gestor convidado é o Pedro Henrique. Ele que é mestre em ciências da computação, já foi e atuou como presidente do Instituto Líderes do Amanhã e presidente do conselho, diretor do CDL Jovem, e em 2015 fundou o Olho do Dono. O Olho do Dono, que é uma agritech, uma startup que atua na pecuária e utiliza câmeras 3D para pesar bovinos e suínos. Foi a vencedora da TechCrunch em 2018 e considerada a melhor agritech durante quatro anos consecutivos. Pei, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao Gestor. Gabriel, Bruno, um grande prazer, obrigado pelo convite aí, satisfação. Ouvi os outros episódios, tá bem legal. Espero manter a altura aí da galera. Certamente. Fala um pouquinho, Pei, sobre o... Vou pedir licença para te chamar de Pei. Fala um pouquinho pra gente sobre o business do Olho do Dono. O Olho do Dono é uma tecnologia, a gente desenvolveu aqui no Espírito Santo, tecnologia capixaba, é um software que usa uma câmera 3D portátil para pesar o boi onde ele vive naturalmente. Então, o vaqueiro lá, o pecuarista, ele leva uma mochila com um equipamento, é bem leve, vai a cavalo, chega lá onde o boi vive naturalmente e posiciona a câmera. Então, qual que é a diferença? O peso é o principal indicador da pecuária. Qualquer produção animal, você tem que fazer, tem que medir o peso, né? A gente está falando sobre gestão aqui. Uhum. Se você não mede, você não gerencia. Uhum. Então, o principal indicador não é medido. Ele é medido 2 vezes por ano quando tem vacinação, porque o processo de pesar um boi com balança tradicional é muito desgastante, é estressante, precisa de muitos profissionais, demora tempo, o boi pode se acidentar e ainda perde peso. Então, a gente mantém o bem-estar animal e contribui para aumentar a produtividade e a lucratividade da produção de bovinos e agora de suínos também. Bacana. Eu imagino que existam aí diversas oportunidades dentro da pecuária, da agricultura brasileira como um todo. A gente tem hoje concorrentes desse nível, assim, você já mapeou concorrentes que estão utilizando uma tecnologia semelhante, porque como você falou, o processo, de certa forma, é rudimentar, né? É um processo de pesagem que você tem que ir tocando o gado para ir para o local de pesagem e você propõe uma solução que não precisa de toda essa mobilização, né, do gado. Então, como é que é a questão concorrencial também? Certo. Até hoje no mundo, a gente não viu nada lançado da forma que a gente faz. A gente já apresentou em outros países presencialmente, depois da pandemia de forma online, estamos em constante busca. Não que não tenha nada sendo desenvolvido, que possa estar também, né, não esteja no radar ainda, não esteja publicando e tudo mais. Mas o que a gente já viu de solução? Um é uma balança de autopesagem que você tem que instalar, geralmente no confinamento, e aí o boi passa pela balança e se pesa. Só que essas balanças, elas são fixas. Se você tem 10 lotes, você tem que ter uma em cada local e acaba se inviabilizando por isso. E existe um aplicativo europeu que você acopla um celular, uma câmera no celular, só que o vaqueiro tem que ir atrás do boi, tem que ir no pasto, parar o boi tem que ficar parado. Tem gente que brinca, pô, até para eu tirar foto 3x4 é difícil ficar parado, imagine o boi, né? E tem que ir atrás de um por um. A gente respeita muito essas tecnologias, todo mundo está inovando a pecuária, a gente respeita. E o que a gente traz de diferencial, que a gente já viu lançado até no mundo, é isso. É a possibilidade de funcionar automaticamente na medida que o boi passa e de ser portátil. Então, hoje você posiciona a câmera, o equipamento, em um local que seja ali de transição, né, do gado e ele vai pesando à medida que ele passa na frente do equipamento, seria isso? Exatamente. Aí, por exemplo, existe o conceito, vou pegar um exemplo, de pasto rotacionado. Fica uma área central que fica onde ele bebe água e você tem vários pastos. Aí deixa alguns dias o boi em um pasto e ele tem acesso livre à parte da água, em uma área central. Aí fecha essa porteira de um pasto, abre outra. Aí pode ser numa troca de pasto, pode ser realmente você colocar no manejo natural, não tem que gerar nenhum estresse para o animal. É uma coisa que eu particularmente gosto de entender de gestores e principalmente de empreendedores, de quem está ali na fundação de negócios, é como que surgiu essa ideia, né?
Porque a ideia por si só, sem a execução, ela não valeria absolutamente nada e, consequentemente, você teve algum estalo ali, algum momento que você identificou que isso poderia ser executado e aí você acabou tendo que ter uma mescla ali da tecnologia, mas também de um pouco do modelo de negócio para que você conseguisse validar também um pouco desse produto, né? Um produto mínimo viável. Quando que foi isso? Qual que foi esses primeiros testes que você conseguiu realizar e quais resultados você teve ali naquele momento que você olhou, poxa, tem um negócio aqui. Não, beleza. A gente começou, isso vem até um pouquinho das conexões geradas pelo Líderes do Amanhã. Naturalmente, né, você está se dedicando ao Líderes do Amanhã, você vai fazendo amigos no Brasil e em outros países também, mas principalmente no Brasil. E aí um deles era de São Paulo, ele é francês, era diretor do IFL de São Paulo, um grande parceiro do Líderes. E quando ele estava em Vitória atendendo um cliente deles, eles têm até um livro de Family Office. Ele sabia que eu era da área de computação, né? Eu sou mestre em ciência de computação, como o Gabriel falou. Falou, Pedro, eu queria que você desenvolvesse um software de gestão para pecuária. E, cara, já existem vários softwares bons no mercado e você nunca nega um convite sem entender por que te fizeram. Falei, deixa eu entender um pouquinho mais a dor dele. Ele estava fazendo consultoria financeira para uma grande family office e não estava conseguindo calcular o custo de oportunidade. Se era melhor manter o rebanho, vender o rebanho e plantar soja, arrendar a terra ou vender tudo e aplicar em qualquer outro tipo de negócio. E aí ele falou que assim, eles tinham 30 mil cabeças de gado. Achavam que tinham, poderia ser 29 mil ou 31 mil cabeças. Mesmo que soubesse que tinha 30 mil exatamente, eles não sabem o peso do rebanho. E o valor financeiro do rebanho é baseado no seu peso. Falei, cara, um software de gestão não resolveria esse problema seu específico, mas por que você não pesa usando brinco, balança eletrônica, brinco com tecnologia, RFID? Aí ele explicou a dificuldade que é pesar um gado. Até então eu não conhecia. O boi tem que andar longas distâncias do pasto até chegar no curral, tem todas aquelas dificuldades que eu falei, do manejo, muitas pessoas, demorar muito tempo, perder peso. Dizem que assim, é difícil ter um estudo científico, mas na sabedoria popular, diz que às vezes demora até uma semana para recuperar o peso perdido quando você leva o gado no curral. Porque muda o metabolismo, o estresse. Imagina você toma um susto, você não vai almoçar da mesma forma. Então, por isso ele explicou essa dificuldade, que só pesava 2 vezes. E aí eu falei, pô, então por que não pesar? Já que tem aquele peão que bate o olho e dá o peso, por que não usar a inteligência artificial, a visão computacional para resolver esse problema? Então foi daí que primeiro surgiu a ideia. Aí você falou, pô, a ideia por si só não vale nada. Sim. E eu já vi nessa cultura de tecnologia, de startup, eu tinha visitado o Vale do Silício, e lá eles falam muito, eu lido um livro fundamental, eu sei que vocês gostam de recomendação de livro, então vai o primeiro aqui, né, a Startup Enxuta. E tanto no Vale do Silício quanto nesse livro eles falam o seguinte, conte a sua ideia. Conte sua ideia, mas sem contar o pulo do gato, é claro. Mas assim, o que eles falam? Quanto mais pessoas você contar, que tenham relevância, eles vão te dar mais inputs, mais feedbacks, você vai validar mais rápido ela. Então, nesse momento, eu liguei para um amigo meu, que é professor de veterinária lá no Tocantins, e aí perguntei para ele, para entender um pouco mais, liguei para amigos nossos do Líderes da Manhã, que tem também fazenda e tal, e fui fazendo essa busca, porque eu queria ver primeiro se essa era uma dor de uma pessoa que não estava sabendo fazer o processo. Não é que não está sabendo. Se era algo de alguém específico ou se era uma dor de todo mundo mercado, que né? Exatamente. trabalha com isso. Por exemplo, será que essa dor que ele está apresentando é somente da fazenda que ele trabalha ou é uma dor Sim. nacional? E aí eu descobri que era uma dor mundial. Aí falou, não, tem caminho por aí. E aí você começa a visitar fazendas, aí pega uma câmera, faz algumas demonstrações, mede na mão, vê se equipara e vai vendo se tem correlação. Então o começo foi de uma conversa com um amigo, e aí apareceu essa oportunidade, conversando com outras pessoas, e aí foi o primeiro passo, né? E como é que foi assim, quando você utilizou a câmera? Você checou ali com aquele vaqueiro ali que bate o olho no gado e fala ali... Como é que foi isso assim? Tem um pouco dessa curiosidade também? Assim? O vaqueiro e a câmera? No primeiro momento a gente estava só coletando pesos. Então a gente aproveitava algum processo de pesagem que já existiria naturalmente e posicionava a câmera na saída e anotava o peso. Validar algo concreto com alguma coisa minimamente concreta. Né? Minimamente concreto. Você falou bem, sabe por quê? A balança é um instrumento que as pessoas utilizam como verdade absoluta. Mas se você for na farmácia aqui embaixo e for na do lado, você não vai ter o mesmo peso. Imagine um boi de 300, 400, 500 quilos. Então, assim, a gente já fez vários testes de passar 5 bois seguidos na balança tradicional, passa 3 vezes, para não dar, e consecutivas, né, para não dar tempo nem dele urinar nem nada, para não atribuir um novo fator, que ele está perdendo peso e tal, enfim, está eliminando, né? E dá 98% de acurar essa balança com ela mesma.
Então, você falou bem, é um instrumento básico, que seja pelo menos como base. Então, nesse momento, a gente começou a captar essas imagens. Hoje a gente tem uma base de dados, é a maior que se tem conhecimento no mundo. A gente tem mais de 40 mil bois pesados em balanças tradicionais, uma base que a gente criou para treinar nossos algoritmos. De diferentes raças, em diferentes países, clima. regiões. Predominantemente o Nelore, que é o que é o maior rebanho nacional, é uma raça muito adaptada aqui, uma carne excelente também. Mas também já fomos para outras raças em outros países também. E isso a gente está falando de pesagens em balanças, fora as pesagens em pastos, que é muito mais. Então, assim, é a maior base de dados que a gente tem conhecimento no mundo, porque muitas vezes você vê artigos publicados, gente tentando fazer isso, ou se propondo a fazer isso em doutorado e tal, muito interessante também, com 200 bois, com 300 bois. A gente rodou bastante, vivenciamos muito cliente de fazenda, não era o meu background, mas aí quando a gente se propôs a fazer isso, passei semanas em várias fazendas, em diferentes regiões, então foi assim mais ou menos o começo. Pedro, e como que você optou por essa tecnologia, por exemplo, tanto das câmeras, né, quanto do software, né? Em que momento que veio assim, cara, eu posso usar uma câmera para pesar um boi? Isso, né, isso a ideia em si só, por si só, ela é disruptiva, né? Não existia isso. Então, como que foi isso daí? Vocês pegaram algum exemplo, alguma coisa que já existia, falou, cara, vou utilizar isso para pesar boi? Como é que foi essa aí? O Espírito Santo tem um laboratório muito forte de visão computacional, tocado pelo professor Alberto, a Claudine, que desenvolveu inclusive aquele carro autônomo, que antes mesmo de ser tão popular, ele já foi de Vitória a Guarapari de forma, né, com um ser humano ali, mas não dirigindo efetivamente, só acompanhando se desse alguma coisa. Tinha também a Mogai, que tinha uma câmera 3D aqui para volume de minério de ferro e outros granulados. Então a inspiração vem um pouco do que nasceu da UFES e de empresas capixabas aqui também. E aí quando a gente validou que tinha peão que batia o olho e conseguia dar próximo ali do peso, falei, então existe uma correlação com as métricas, né, com o que se vê. Então vamos tentar transformar isso de uma forma computacional. E a criação do sistema, assim, né? Como que... bom, não entendo, não sou da ciência da computação, mas qual foi o desafio? É construir um sistema do zero de inteligência de dados? Como que funciona? Tá. Como que foi essa história, essa criação? Você que liderou isso pelo seu conhecimento em ciência da computação? A gente tem uma equipe muito forte de especialistas. Eu vim da área, mas tem muitos anos que eu não programo. Uma dificuldade que a gente tem em desenvolver um sistema como esse é o que o americano chama de Deep Tech. Deep Tech é uma tecnologia que você tem que desenvolver, mas você tem que ainda validar para saber se é possível fazer. Então, por mais que tenha artigos interessantes no mundo publicados, não tem nenhum assim, faça isso que você obtém um peso. É muita tentativa e erro. Então, é aquela história de você tentar muitas coisas e poucas irem dando certo e você ir agregando na tecnologia. Então, tem muita tentativa e erro. O boi tem essas condições. Como que a gente extrai ela das melhores formas? Tem correlação? Não tem? Como que pode ter melhor? E aí agora o boi passa correndo. E agora? Como que essas condições se comportam? O que a gente pode fazer melhor? Então, assim, a gente pega o boi e fatia igual no açougue, claro, virtualmente, né, pessoal? Virtualmente, a gente extrai várias características. E aí tem tantas técnicas tradicionais de visão computacional, com algoritmos que a gente desenvolveu, desse treinamento de redes neurais. Como a gente tem uma base de dados muito grande, a gente consegue fazer marcações no boi e uma rede neural aprender e ajudar também na etapa do processo. Então é uma combinação de visão computacional, inteligência artificial e ciência de dados. Cara, e aí, como equipe, as estrelas mesmo, toda a equipe que está com a gente, já passou com a gente também, que tem todo esse conhecimento bem especializado. Eu imagino que nesse processo de validação, de pesar o boi, tenham acontecido alguns casos, talvez do boi dar um coice aí na câmera. Como é que foi esse aprendizado aí na prática? Aí? Rapaz, tem bastante caso curioso. Felizmente foram poucos acidentes com o tripé da câmera. O tripé é semelhante a esse que a gente está usando aqui para essa conversa. Foram poucos casos. Eu até achei que ia ser mais, assim, para ser sincero. Mas já teve caso, um dos casos mais emblemáticos assim foi no começo, quando a gente falou, a câmera vai ser posicionada nesse ponto e quando o boi passar a gente filma. E o boi é um bicho assim... Faltou combinar com o boi. Faltou combinar com o boi. Ele tem suas questões particulares, né?
Rapaz, a gente posicionou o tripé e o boi não passou de jeito nenhum. E aí ele refugou e pulou uma cerca. Eu falei, nossa, o que eu tô propondo não vai dar certo não, que se o boi não quer nem passar na frente do tripé. Mas aí tinha toda a condição, que o boi estava vindo de um outro manejo, já estava o dia todo ali estressado. Não, a gente pegou um final de um manejo dele ali e ele viu a gente. Não viu só o tripé, viu toda a equipe que estava em volta, não só nós, mas da fazenda. Falei, cara, não quero passar por aqui. Eu falei, nossa, se esse boi não passar, se for um reflexo nem um boi mais passar, já era. Não tem nem o que fazer, vou ter que pensar em outra forma, né? O drone é uma coisa que a gente já pensava desde o passado, mas até chegar nesse ponto ia ter um chão também, ia ter outros investimentos. Mas aí a gente acabou percebendo que, felizmente, foi só naquela data, assim, que foi bem pontual que aconteceu isso, e no pasto, o animal já no seu manejo natural estava passando bem. Mas, assim, nos fez refletir. Eu imagino que você tem situações com o gado, né, obviamente, Uhum. porque não tem como você combinar ali com o animal que vai ser ali o objeto de estudo, né? Mas eu imagino também que você deve ter tido situações com as pessoas com as quais você teve que lidar, né? Ou com quem já estava ali fazendo o manejo do gado, ou com proprietários de terra que muitas vezes não estão ali mais na operação no dia a dia do negócio. Tem alguma situação, alguma coisa que você considera que seja relevante e talvez te deu feedbacks importantes para que você pudesse dar direcionamentos em relação ao produto, ao processo? Ah, com certeza. Assim, tudo tem fase de aprendizagem. Esse momento que eu falei foi... primeiro a gente começou a calibrar o boi, como eu falei. Você pesa o boi na balança, filma depois. O boi passava na frente da câmera normal. Então, beleza, você vai se empolgando ali. Não, opa, tem um caminho aqui, tá evoluindo, tá aumentando a base, tá aumentando tudo mais. Aí falou, agora vamos testar no pasto. Já tinha passado um certo tempo. De repente 1 ano, talvez. E aí quando o boi não passa, se sente o cara mais imbecil do mundo, né? Pô, tô validando só dentro do curral aqui. É porque o MVP de uma tecnologia como o olho do dono é um pouco diferente. Eu não posso chegar lá pro... O MVP, né, para quem não conhece, o produto mínimo viável, eu não posso só chegar lá e mostrar uma funcionalidade dando um peso qualquer, que aí eu ia perder a credibilidade e tudo mais. Então eu tinha que ter um certo caminhar até ter o MVP de fato. E aí quando o boi não passa, você fala, pô, bicho, validei da forma errada e tal, mas aí felizmente ficou nesse ponto. Aí fomos evoluindo, e aí quando a gente começou a comercializar para os que o americano chama do early adopter, né, os usuários iniciais, a gente preconizou que sempre, para validar mesmo que tinha mercado, o famoso Product Market Fit, vamos cobrar. E aí quando a gente começou a ter esses early adopters, esses clientes pagantes, a gente ia lá, implantava, dava o treinamento, e aí deixava com eles e começava a fazer uma operação assistida remotamente, antes mesmo da pandemia. E é engraçado que a gente fez todas as vendas nossas foram feitas remotas antes mesmo da pandemia. Mas e aí, na medida que eles vão usando, vão surgindo feedbacks fundamentais. Na medida que eles vão operando o equipamento, durabilidade, duração de bateria, o que funciona, o que não funciona, qual que é o receio do vaqueiro que está operando ali a tecnologia, até de deixar cair, qual o medo dele, como que a gente evolui para uma parte mais compacta. Será que isso aqui vai substituir o meu trabalho, né? Talvez. Isso aí eles não pensavam não, porque o manejo de curral para pesagem é muito raro. Mas eu digo assim, no sentido de que, poxa, já chegou uma tecnologia que já pesa sem ter que levar pro curral. Será que não vai chegar mais alguma outra tecnologia que vai me Alguma outra substituir aqui? Não? Não, esse tipo de feedback assim, ou até de Ainda não, resistência né? ao Talvez ainda uso, não. esse tipo de resistência ao uso a gente nunca sentiu na prática não, nem o feedback. Acaba sendo um Justamente, parceiro, né? O vaqueiro, ele é um parceiro também. Ele entende que ele facilita o trabalho dele, ele né? é fundamental, porque geralmente quem contrata a gente não está na fazenda, né? Tem fazendas que o próprio pecuarista mora lá, mas tem muitos pecuaristas que não moram na fazenda e você depende do vaqueiro, do líder ali, que tem que estar disposto a incluir no seu dia a dia. Então, Sem dúvida. é um parceiro fundamental. Se não tiver uma aprovação da liderança intermediária ali do negócio, com certeza Não vai. o negócio vai ser boicotado, né? Não vai. Pegando esse gancho, é uma mudança cultural, né, Peik? O que você tá propondo é uma solução, de novo, né, disruptiva, pouco praticada. Como que foi o vaqueiro, todo o stakeholder que você teve que lidar ali, de você realmente convencer, porque eu imagino que devia ter alguns matutos que olhavam e falavam, cara, esse negócio não funciona não acredito muito nisso, né? Então, como foi esse processo de convencimento? Assim, você teve que quebrar muitas barreiras nesse sentido?
Ou foi uma aceitação imediata? Como que foi esse processo? Qualquer tecnologia tem a curva de adoção, né? São usuários iniciais, aí você vai seguindo nessa linha. Então você tem que procurar os usuários iniciais. Quem está disposto a acreditar, não tem que pegar o mercado inteiro de uma vez só. Perfeito. Então esses usuários iniciais estavam dispostos a pagar, eles vieram muito a gente através de reportagem. Na época saiu um vídeo meu no Facebook, dando uma entrevista, e deu uma bombada muito grande. Foi a nossa primeira explosão, assim. E aí começou a vir muita gente fazendo contato, querendo conhecer. E aí desses a gente conseguiu filtrar os que estavam dispostos a pagar e utilizar a tecnologia. Mas sem dúvida, você tem todo tipo de propriedade. Existem estudos que falam que daqui a 20 anos, 40% dos pecuaristas que estão em atividade hoje não estarão naquele momento. Só vai continuar quem investir muito em gestão, né, em tecnologia. Rapaz, vocês têm que trazer um pecuarista aqui um dia e ver como que é a gestão numa fazenda. É uma quantidade de risco absurda. O pecuarista é um dos maiores gestores de risco que tem. Porque ele compra o gado hoje para vender daqui a 12 meses, 18 meses. O preço e se ele estiver suplementando, o preço do milho sobe, o preço da ração sobe. Na hora que ele vai vender, a China para de importar, ele não consegue ficar mais com gado. Então ele tem que fazer uma composição. E aí, infelizmente, em determinado momento, tem uma queimada em determinada região. E é um conjunto de clima, para de chover. Rapaz, é um conjunto de fatores que ele não controla. Os que ele controla são muito poucos. Tem que ter muita resiliência. Tem que ter muita resiliência. E aí tem gente já fazendo operação até de travar preço futuro, fazer hedge, fazer algumas coisas. Então, assim, o pecuarista, ele é um gestor de risco muito forte. E aí, então, assim, existem todo tipo de fazenda. O cara que larga o boi no pasto e daqui a alguns anos vai voltar a ver. Esse é o cara que está tendendo a desaparecer, até pela valorização do preço da terra, a pressão do valor da soja, por exemplo. Então, tem várias questões assim que vão empurrando a pecuária para as áreas norte, centro-oeste, nordeste, principalmente norte e centro-oeste do país. Então, ele tem que ter uma gestão muito forte. Então, tem de tudo. Tem um cara que intensifica mais e tem aquele cara que larga o boi no pasto, daqui a um pouco vai ver. E aí meu papel é identificar primeiro os que investem de alguma forma em tecnologia e percebe como podem tomar melhores decisões baseadas nesse principal indicador. A gente percebe que, principalmente no Centro-Oeste, tem muita tecnologia já, né? O Brasil consegue, no agro, embarcar muita tecnologia. A gente observa, por exemplo, com o 5G, diversas possibilidades acabam surgindo em relação a isso. O que você considera da jornada do olho do dono até hoje, até mesmo um pouco olhando para um horizonte fora do Brasil e olhando o que essas novas tecnologias ou o que esse avanço de algumas determinadas tecnologias possibilitam em relação ao que vocês têm de produto e como que vocês conseguiram já avançar em relação ao que vocês tinham de produto inicial, ou seja, começou com um certo tipo de tecnologia e aí a partir disso eu tive acesso a uma tecnologia que talvez veio da China ou algum outro tipo de câmera. Vocês enxergaram a oportunidade de trabalhar não só com bovinos, mas também com suínos. Existe algum outro tipo de mercado em relação a isso? Como é que você vê um pouco esse avanço da tecnologia e o avanço do produto do olho do dono? Não, tá certo. Eu só vou pegar um gancho na minha última fala antes de responder a sua pergunta, Bruno. E por que a gente tem tanta admiração pelo pecuarista? E muitas vezes eles apanham o agricultor, o pecuarista. Tem fake news suficiente para falar mal do agro. E a gente tem que tirar o chapéu para eles. São pessoas que trabalham de domingo a domingo para botar comida na nossa mesa e correm riscos. Perfeito. E assim, às vezes você vê o cara que teve prejuízo durante 4 anos por uma safra errada, ou seja, estou falando de safra, mas também falando assim, de uma produção errada por algum motivo, desses fatores que... Fator climático. Fator climático, o preço do boi da China e tudo, e vai demorar a se recuperar e, assim, e muitas vezes não são valorizados como deveriam. Então, assim, eu até gosto de todo lugar que eu vou, tanto no Brasil como fora do Brasil, de sempre demonstrar admiração, porque às vezes não é tão claro para quem está no dia a dia na cidade, como é aquele churrasco gostoso e não sabe toda a dificuldade que é. Voltando à parte de tecnologia, no agro tem muito mais tecnologia voltada para agricultura mesmo. A pecuária ainda tem muita oportunidade, tem coisas interessantes, sem dúvida, mas tem muito mais oportunidade. O agro tem muito mais tecnificado do que a pecuária hoje em dia. A gente quer ajudar, ser uma dos players que ajude a evoluir com isso também. Pensando no que nos ajudou, primeiro a gente usava uma câmera que inviabilizaria, na época que a gente começou, não tinha nenhuma câmera que viabilizaria a operação. E hoje, por causa de custo.
Hoje a gente já tem uma câmera resistente à água de um bom custo-benefício que a gente importa, em 10 dias mais ou menos chega. Então a gente não precisa, a gente é uma empresa de software, não é uma empresa de hardware. Então a gente não precisa ser intensivo em capital, que seria outra coisa que dificultaria uma startup. Muitas vezes os fundos de investimento olham para startups de hardware com dificuldade, porque é muito intensivo em capital. Não é o nosso caso, porque a câmera chega rápido. Então um dos primeiros pontos foi justamente a evolução, né, pela lei de Moore, que a cada 18 meses a tecnologia, o poder computacional aumenta muito e o custo reduz. Então, a câmera foi um dos primeiros itens que viabilizou isso. Está vindo agora o Starlink, do Elon Musk, que está permitindo levar internet de boa qualidade para as fazendas. Isso nos ajuda de várias formas também. Hoje, a gente processa os dados no próprio computador da fazenda, justamente porque a conectividade é um desafio. E aí permite até a gente adotar soluções de nuvem, e com isso acelerar reduzir custo, né? E reduzir custo também para ele, assim, um equipamento cada vez mais compacto ainda, com menos poder computacional na ponta e mais para a nuvem. Então, citando duas de uma forma bem direta, seriam essas duas. E aí na parte de redes neurais, software, isso vai evoluindo bastante. A gente vê qual rede nova vale a pena a gente utilizar agora, fora os algoritmos que a gente desenvolve e as redes que a gente cria. Quais são as redes que tem hoje disponíveis no mercado que vale a pena a gente treinar com os nossos dados e chegar e especializar ela para boi. Então, tem evoluções nesses sentidos também. Ô Pedro, qual que é hoje a vantagem competitiva do olho do dono versus o tradicional ou vários concorrentes, né? Na linha, você citou alguns livros aí. O Falcone diz que o que importa é resultado. Qual que é o resultado que o olho do dono está entregando na ponta para o pecuarista que está escolhendo e optando por essa tecnologia, né? Ao pesar o gado com uma frequência maior, ele vai conseguir tomar decisões. Então, imagine, um dos maiores gastos dele é com suplementação. Imagine ele investir um dinheiro absurdo para suplementar o gado, para descobrir daqui a 6 meses que o gado não ganhou peso como deveria. Jogou dinheiro fora. Se você consegue corrigir a dieta no primeiro mês, olha só quanto você está economizando. Esse é um exemplo. Outro exemplo, eu vou querer vender meu gado daqui a 30 dias. Ele já vai estar pronto, não vai estar pronto? O que eu posso fazer para acelerar esse processo? Existe a parte final, que é o confinamento. Algumas fazendas engordam o gado na etapa final em 120 dias no confinamento. Se ele tira o gado do pasto e leva para o confinamento antes da hora, ele vai empatar a operação dele. Ele vai estar alimentando um gado magro ali. Então, você consegue tomar várias decisões de manejo para fazer com que ele ganhe peso mais rápido. Tem até um estudo de um professor muito renomado, o professor Moacir Corsi, da Exalc, né, que é lá da USP de Piracicaba, que é um dos centros mais renomados de veterinária, zootecnia no país, onde ele acompanhou, ainda com balanças tradicionais, os clientes dele. Os que pesavam 2 vezes por ano, ainda com balanças tradicionais, tinham um GMD, um ganho médio diário de 389 gramas. Os que pesavam de 5 a 6 vezes tinham 730 gramas, quase o dobro, praticamente o dobro. Então, a primeira demonstração é aumentar a produtividade, com a mesma quantidade de terra você produz uma quantidade muito maior, contribui muito para o meio ambiente. E só quase ganhar o dobro por ano já são os resultados. A tecnologia ela é meio, né? Ela tem que ajudar de fato em aumentar a produtividade, lucratividade, reduzir custos. E aí eu liguei para a equipe do professor, que eu tenho acesso, para saber as medidas que eles tomaram para fazer isso. E aí, além dessas que eu citei, né, alguns exemplos, ele falou, Pedro, às vezes só de você ver que não está ganhando peso, você vai ver onde que está o boi ali, o pasto dele ali, e a água dele não está adequada, o bebedouro dele não tá, tem que dar alguma manutenção no bebedouro ali e tal. Então, assim, você saber que o principal indicador não está crescendo como deveria, você vai investigar. Sem vai tomar decisões que te permitam corrigir a rota bem antes, porque o relógio marcar a hora 2 vezes por ano só ali, né? Tem aquela história do relógio quebrado, marca a hora certa 2 vezes por dia. A balança você usa ela 2 vezes por ano. Então, você ajustar baseado num indicador 2 vezes por ano não é suficiente para uma operação de tanto risco como é a pecuária. Um ponto relevante que você está citando é exatamente a inteligência de dados que você consegue dar na ponta para a tomada de decisão. O que vocês conseguem ter em tempo real que faz sentido, ou não necessariamente algo em tempo real, ou seja, a tomada de decisão ela é uma periodicidade, você consegue traduzir aquilo ali com o produto de vocês
tem, além da mensuração, como que vocês entregam isso na ponta? É por meio de um software, de fato, que vocês fornecem algum acesso para o cliente? Vocês fazem a configuração de dashboards para que ele consiga utilizar uma plataforma de business intelligence integrado aos dados? E além disso, vocês têm um processo, você citou redes neurais ali, um aprendizado de máquina ou algo relacionado a isso, um pouco mais avançado em relação à inteligência artificial? Ou fica muito restrito hoje à parte de business intelligence? Hoje a nossa inteligência artificial é aplicada mais para o cálculo do peso, que já é um desafio fenomenal, incrível, assim, bem difícil. Então hoje a nossa inteligência artificial está aplicada aí. Hoje ele tem acesso à informação, e aí estamos começando a integrar com softwares de gestão também. Tem os gráficos que ele consegue ver. Agora, o próximo passo nosso, a gente está fazendo parceria com... A gente tem clientes que são indústrias e consultores. A gente está fazendo integração para alimentar e eles poderem dar consultoria, que é quem é especializado que pode, por exemplo, prescrever uma dieta. Não é, a gente não quer ir para esse nicho de... Sim. É melhor atuar em conjunto com quem já faz esse fator. Então, o peso principal indicador sendo fornecido com frequência, ali com os gráficos, a informação ali, como está evoluindo, como está deixando de evoluir, já permite que ele tome essa decisão. Um passo nosso futuro, a nossa visão é ser uma plataforma mundial de produção animal. O que significa isso? Aí é o Big Data. Uhum. Porque o difícil mesmo é construir o coração, que é a plataforma de pesagem, que é onde que a gente chegou. A partir do momento que você consegue expandir muito a sua base de clientes, você tem dados. Eu vou poder falar para ele, você poderia estar ganhando 15% a mais de peso, porque eu vou ter dados da região, clima, relevo, tipo de raça. Então, seu vizinho tá... Assim, não vou falar exatamente seu vizinho, mas a gente sabe que naquela região tem gente que está performando muito mais. O boi do vizinho é mais gordo. A grama do pasto do vizinho está mais verde. Então, e aí eu vou poder indicar esses parceiros nossos. Eu posso indicar tais parceiros que vão te ajudar a chegar nesse ponto. Então, a gente tem uma inteligência já para dentro da porteira, que é o que a gente aplica hoje. Mas a gente quer chegar também numa inteligência para fora da porteira. Pegando o gancho dessa pergunta, fico pensando se, por exemplo, a partir do monitoramento do Big Data, qual ração está sendo consumida para um tipo específico, né, de gado, etc., você também consegue gerar valor e informação para quem eventualmente produz a ração e ser uma fonte de dados para eles também e eventualmente, eu não sei se faz parte, inicialmente pelo que eu entendi, você falou que não, mas vender essa informação ou, né, ter ali uma parceria com uma grande indústria para o aprimoramento dessa ração. Isso é algo que você acha factível de acontecer, por exemplo? Com certeza. E mais nesse sentido de que muitas vezes prescrevem a dieta e talvez não apliquem da forma que foi prescrita. Segura um pouquinho a quantidade de... Então, assim, as empresas de nutrição, na medida que elas vão verificando, poxa, eu fiz um planejamento e eu sei que meu produto era para estar dando esse rendimento e não está, eles podem investigar e ajudar. Então, assim, a gente tem clientes que são indústrias de nutrição, inclusive uma no México, uma das maiores indústrias, a maior indústria mexicana de nutrição animal nos contratou justamente com esse foco. Então, com certeza, são parceiros fundamentais para se atuar. Ô, Peik, vamos entrar agora, a gente estava conversando antes aqui um pouquinho sobre a estratégia, vou chamar de estratégia, você me corrija, por favor, se eu falei errado, mas, de certa forma, você conseguiu ter uma relevância, né? A gente vê matérias sua no Globo, no Valor Econômico, em diferentes plataformas e meios de comunicação, e você conseguiu também ganhar prêmios que são muito relevantes, né? A TechCrunch, por exemplo, uma das disputas, né? Acho que é uma competição de startup, batalha de startups, e você foi lá, pitch em inglês, representando o estado. Como é que funciona? Como que para você foi a estratégia de definir aonde participar, em que colocar esforço e não perder o core business ali, a visão, né, do core business de, cara, tá fazendo ali mesmo, medindo os bois, etc. Como é que foi essa estratégia de olhar para todas as oportunidades que existem, escolher aquela mais assertiva e isso trazer retornos positivos para vocês? Isso foi muito pensado como estratégia de baixo custo de se tornar conhecido. Bacana. Então, você falou muito bem, a gente não é uma startup de palco e as startups têm que tomar muito cuidado para não ficar ali
se perdendo nos palcos do Brasil e do mundo, porque você deixa de focar. Então, assim, a maior parte das premiações que nos convidam, se não for referente ao que vai dar muita relevância, muita divulgação, pô, o TechCrunch é a maior empresa do mundo que faz esse tipo de startup, e chegou como a melhor startup da América Latina. Isso nos deu uma projeção, a gente saiu em russo, em árabe, em jornais, espero até que tenham falado bem da gente, né? Em alemão e tudo mais. Então, assim, a gente passou por um tempo, a primeira captação de investimento, toda a captação de investimento que a gente fez até hoje foi muito difícil. Mas a primeira a gente não era conhecida, a nossa empresa não era conhecida, nossa startup. Rapaz, e aí, assim, eu tenho um conceito que é cave um poço antes de sentir sede. Se você for deixar para cavar onde você está com sede, você não vai ter força, vai morrer de sede. Faltando 12 meses para acabar o recurso, lá para 2017, eu falei, temos que começar uma rodada de investimento. Eu ia semanalmente para São Paulo, e nada, e ninguém conhecia a gente. Pra você ter uma ideia, tem até um evento da Startse, o primeiro evento Agrotech, eles chamaram. Falei, cara, tem que palestrar lá que vai ter um público que pode ser um investidor meu. E aí eu conectei no LinkedIn, amigo em comum, falei com o presidente e tal, me conectou com os organizadores do evento, liguei, olha, eu sou Pedro, sou do Olho do Dono, a gente faz, expliquei o que a gente fazia, já organizei evento, já tinha organizado o Fórum da Liberdade e Democracia no Líderes da Manhã, sabia como que era, eu sei que às vezes, primeiro eu perguntei, pô, você tem se encaixar com o que você está propondo no evento, estou à disposição. Ele, pô, a grade já está cheia, já está montada, obrigado. Eu fui para São Paulo assim mesmo, um dia antes, liguei, poxa, já organizei evento, eu sei que às vezes palestrante falta e tal, ó, se precisar eu estou à disposição. Aquele limite ali de ser persistente sem ser insistente e chato, né? Cara, eu fui com a apresentação ensaiada com o pendrive no bolso, no dia lá do evento ninguém faltou, me apresentei pro cara, ninguém faltou e tal, mas na hora do intervalo, o que eu fiz? Eu fui com um videozinho do boi passando na frente da câmera no celular. E aí, eu sou bem comunicativo, assim, né? E aí, no café ali, chamou o primeiro, na hora que eu fui ver, tava cheio de gente em volta vendo a minha startup. Então, assim, eu não era conhecido, já tava tendo que dar meus pulos. E aí, só aproveitar um pouquinho dessa estratégia de investimento, né? Porque uma startup é uma montanha-russa. Tem um livro também, O Lado Difícil das Situações Difíceis, que fala que uma startup só tem duas sensações possíveis: terror e euforia. Muitas vezes você passa por essas duas sensações, muitas vezes no mesmo dia. E, cara, nessa montanha russa aí, tava faltando dinheiro. No último dia, quando ia acabar o dinheiro, veio o investidor antes, que é o Giovanni Benetti aqui, que se tornou um amigo aqui do Espírito Santo, um cara incrível, empreendedor serial, e aportou o dinheiro. Então, assim, a gente percebeu, cara, a gente tem que se tornar conhecido, tanto para poder vender, para nossa estratégia de vendas, quanto para se tornar conhecido até para futuras rodadas de captação. Então, o TechCrunch foi uma oportunidade que apareceu. A gente foi lá, competimos com 600 startups da América Latina em inglês, estilo Shark Tank. Fomos um dos 15 semifinalistas e a gente foi para a final. Só tinha a nossa empresa brasileira disputando. Então não estava representando só a Olho do Dono, mas toda a tecnologia e todo o agro capixaba e nacional. E foi com muito orgulho que uma startup pecuária, genuinamente capixaba, ganhou como melhor startup. Então essas premiações foi uma estratégia de baixo custo que a gente teve para se tornar conhecido. Aí tiveram, então, muitos prêmios, a gente gentilmente, né, humildemente, a gente declina o convite. O que a gente avalia? Vai ter uma projeção muito grande para se tornar conhecido? Ou vai ter pecuaristas e indústrias da área? Então, o TechCrunch foi a única premiação que não era da área que a gente participou. E a gente participou de 4 prêmios aqui no Brasil: Intercorte, Lead Agronegócio, Embrapa Ciagro e Tecnologia no Campo. Prêmios focados no agro. Felizmente a gente ganhou os 4, a estratégia deu mais certo do que o planejado. Na Argentina a gente ficou em segundo lugar, na feira mais tradicional do setor lá, uma feira que tem mais de 135 anos. Sensacional. Foi lá em 2019, tem até um caso curioso que daqui a pouco você me lembra para eu contar. Foi em 2019, o Brasil tinha acabado de ganhar da Argentina na Copa América. Eles brincaram que foi uma revanche pela Copa América, mas, cara, não importa o primeiro ou segundo lugar. Eu estava lá no palco principal do evento, falando para pecuaristas, levando minha mensagem, trocando cartão, levando o nome do Olho do Dono, de uma equipe fantástica que faz um trabalho, e de todo mundo que nos suporta até chegar aqui. Então, as premiações foram estratégias de baixo custo se tornar conhecido. Tanto é que até hoje a gente investiu R$0 em marketing, R$0 em assessoria de imprensa. E saiu em diversos canais e mídias, né? Isso que é impressionante. A repercussão, eu estava vendo, né, no próprio LinkedIn do Olho do Dono, né, cara, valor econômico recentemente, enfim, vocês têm uma exposição muito positiva, né? Isso, obviamente, traz oportunidades, etc. Né?
Com certeza. E aí tem a premiação por si só já traz a mídia, mas tem muita coisa que a gente acaba também buscando. Então, por exemplo, eu fui lá para a Argentina, cara, não falo nada de espanhol. Aí eu fiz só uma aula de um dia, só para falar os termos básicos, assim, né? Aí você chega lá, já vai se desembolando lá, e você acha, não, pô, já estou arranhando portunhol. Isso não me impediu de falar no palco principal. E aí você vê a La Nación, né, o principal jornal argentino, vou lá, me apresento, olha, eu não falo muito bem espanhol, mas minha startup faz isso, eu tô aqui por isso. Saiu uma foto nossa, cara, no La Nación, com a bandeira do Brasil lá, né? Pitch em espanhol? Pitch em espanhol. Aí, não satisfeito, porque quando você fala para o jornal impresso, eles ainda podem mudar o texto lá, podem interpretar, tirar uma dúvida. Eu vi um pessoal com uns equipamentos como esse aqui ligados lá, eu falei, pô, cara, eu sou do Brasil, eu faço isso e tal. Ah, vem aqui, eu não falo muito bem espanhol não, vem cá. E aí eu fui lá e dei entrevista, já era o segundo dia, né, já tô mandando bem no portunhol. Rapaz, saiu a entrevista depois, achei que eu tivesse falado portunhol. Eu descobri que eu tinha falado 95% português e 5% com sotaque de espanhol, entendeu? Então, assim, mas isso não me impediu de chegar onde queria. Se eu tivesse que falar em japonês, cara, eu ia fazer minha minca, mas eu ia estar lá. Não pode perder essas oportunidades. Então, esse conceito de, poxa, tá presente, você vê a mídia, você se apresenta, às vezes não dá em nada. Por exemplo, eu estava num evento lá em Piracicaba, que na hora do almoço, tinha a imprensa fazendo pergunta lá, todo mundo foi almoçar, só ficou eu. O que acontece? Tive a oportunidade de falar com vários veículos de comunicação. Então tem muito isso também de você buscar. Buscar oportunidade objetivamente, né? E você tem esse perfil, né, de entender ali claramente onde tem um potencial e não ter a vergonha de tomar ação, ir lá e mandar o portunhol numa entrevista em TV aberta, né? Aí você tenta ter a percepção também, o que eu agrego para eles? Pô, eles têm que noticiar. Vou contar a minha história, que eu acho que vai ajudar o que eles estão buscando. Uhum. E aí, então, eu poderia passar despercebido, só vou quem vier atrás de mim, né? Só vou dar... Ou não, eu posso chegar ativamente, fazer uma prospecção ativa assim, me apresentar meu case e quem tiver curiosidade a gente poder aprofundar. Então, recapitulando, Gabriel, foi muito nesse sentido. Tanto as premiações quanto as divulgações. Então, boa parte da mídia que gerou foi por causa da premiação, mas uma parte significativa também foi por essa característica de falar, cara, eu tô nisso aqui tem muita, minha família, né, minha esposa, meus filhos. Então, lá, quanto que a gente não tem que abrir mão para estar aqui, nossa equipe, nossos acionistas, nossos investidores, nossos clientes, nossos parceiros, quantas pessoas apostam na gente. Então, eu tenho que retribuir da melhor forma possível e eu retribuo fazendo o nome ficar conhecido, para vender, para escalar e para ajudar a pecuária mundial também, que consequentemente a gente ajuda também a população, porque é quem bota comida na mesa. Você comentou que a estratégia de vocês não é ser de capital intensivo para a alocação, principalmente em hardware, né? Mas o foco muito em software. Isso. Como é que funciona o modelo de negócio de vocês? É como se fosse um software as a service, você tem uma implantação e depois uma recorrência? Como é que é isso hoje para vocês? Hoje a gente tem um setup, que é o custo do equipamento. Como a gente não é uma empresa de hardware, no Brasil, só para ele não ter que acessar vários sites comprar, a gente compra tudo, entrega para ele já o kit todo pronto, com tudo que ele precisa para usar. E o que a gente é empresa é de software. Então eles pagam pelo hardware e pagam por uma licença anual. Então é as a service, mas com a licença anual, até para conhecendo um pouco o perfil, como que eles estão habituados a contratar outros tipos seja de tecnologia ou compras de insumos e tudo mais, para não ter que ficar lá boletando mês a mês e tudo mais. A gente chegou no modelo de licença anual de software. Legal. E como que é hoje, olhando assim, você disse que é uma dor mundial. Certo. Como que vocês hoje estão se posicionando em relação a uma eventual solução ou a prover isso a nível mundial? Onde vocês já estão posicionados? Como é que está isso hoje para vocês também? Certo, a gente tem um cliente na Argentina, no Paraguai e um no México. Então já começamos. Antes mesmo da pandemia, eu falei isso, né? Tinham quando a gente começou a desenvolver, além de toda a dificuldade de desenvolver, de obter a base de dados, de acompanhar e tudo mais, a gente ouvia muito, Pedro, você vai ter que dar muita tecnologia de graça antes de começar a vender. E você vai gastar muita sola de sapato, sola de bota,
visitando fazenda até conseguir vender, fazer a primeira venda. Então, seu custo seu custo de aquisição de clientes, seu CAC vai ser muito alto. E eu falei, cara, vamos quebrar esses dois paradigmas. Então a gente começou a vender, no momento que estava disponível para venda, a gente vendeu todas as unidades, não deu nenhuma gratuita assim. E assim, todas as unidades, todos os clientes nossos são clientes pagantes, né, nesse sentido. E antes mesmo da pandemia, acelerar, né, a pandemia, enfim, foi infelizmente um negócio muito ruim para o mundo, acabou avançando na parte de remota e conexões remotas, mas antes mesmo disso a gente já fazia todas as vendas que a gente fez, inclusive para esses países fora do Brasil, foi do nosso escritório aqui em Vitória. Então, a gente mostra que é escalável, a gente mostra que atinge, né, que você consegue atingir. E aí, pensando um pouco nessa participação internacional que você citou aí, além desses clientes que a gente já tem, já apresentei em Abu Dhabi, procurei também fazer tudo com recurso provindo disponível no mercado. Então, em Abu Dhabi, em 2019 a gente fez 3 viagens internacionais. Enquanto ainda não tinha batido a pandemia, eu fui em Abu Dhabi. Fomos uma das 10 selecionadas com tudo pago para apresentar numa feira lá. Quando a gente ganhou o TechCrunch no Brasil, a gente foi apresentar como alumni no palco principal do TechCrunch Disrupt, lá no Vale do Silício. Pagaram para a gente também, então a gente já fez conexões importantes lá. Na Argentina, tivemos a oportunidade também de apresentar na feira lá e pagaram várias das nossas despesas, não integral, mas várias. E aí, a gente também tem muitos programas de aceleração que nos convidam, a gente humildemente também declina. A gente participou do Inovativa bem no começo, que é uma iniciativa gratuita aí que até nos ajudou bem no começo. E depois participamos da Plug and Play, uma das maiores aceleradoras do mundo. Isso era o primeiro batch de seleção de agtechs, né? De 1.000 avaliadas, 14 foram selecionados no mundo. Então a gente começou a fazer conexões também nos Estados Unidos com isso. Eles que lançaram PayPal, Dropbox, e tem no portfólio deles a RAP também, então eles são super relevantes, já lançaram alguns unicórnios. O CREA, uma das maiores associações de agropecuaristas da Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Fizemos uma parte da aceleração. Então a gente começa a fazer participações e conexões também, novamente, de baixo custo, estratégia de baixo custo, não só aceleração por si só, mas criando uma rede de relacionamento que nos permite ir expandindo também com baixo custo. A marca de vocês é brasileira, né? Como é que vocês já se posicionaram para uma marca internacional? Olho do dono, vocês acham que cabe em países, por exemplo, de língua inglesa? É uma expressão muito popular nos países latinos. Não vou arriscar a falar aqui, mas é muito parecido. Então, eles logo já associam quando falam. E existe nos Estados Unidos, apesar de ser pouco. Então, na minha fala inicial, no TechCrunch, né, falava "The eye of the rancher fattens the cattle", né? Então, o olho do pecuarista engorda o gado. Lá não é tão conhecido, mas eles também conseguem arremeter. Então, para cada país, a gente adota o nome do ditado para aquele país. Se não for literalmente, pelo menos adaptar alguma expressão que traduza isso. Exatamente. Né? Pedro, você estava falando dos clientes. Tem algum cliente capixaba no Espírito Santo? Temos clientes no Espírito Santo, temos lá o nosso amigo Thiago Simão, e é importante falar como que a pecuária capixaba que nos permitiu chegar onde que a gente está. Por exemplo, o presidente da Associação Nacional de Criadores de Nelore é capixaba. O Nabi nos recebeu lá no começo, muitos pecuaristas abriram as porteiras para a gente, a Fazenda Erinde. Se eu for nominar cada um, eu vou acabar cometendo uma injustiça, mas assim, eu lembro que eu recebi a visita de indústrias aqui no nosso escritório, em Vitória. Eles passavam pelo aeroporto, vinham uma cidade lindíssima, com o litoral, falavam, pô, como que uma startup de pecuária está no Espírito Santo? Eu falei, rapaz, aí que você se engana. A Fazenda Erinde, por exemplo, está a 30 minutos daqui, praticamente você pega a rodovia Rodossol ali, rapidinho chega na fazenda. Eles têm uma quantidade, eles fazem um programa de melhoramento genético, pesam gado com muita frequência. A gente estava lá a cada 3 meses pesando gado. Então, assim, essa força da pecuária capixaba, que eu sou muito grato também. Se eu tivesse que nominar todo mundo que nos ajudou aqui, eu ia passar o podcast inteiro falando. Que nos permitiu, o Roberto da BCZ, Eline, diversos outros, Breno, enfim, não vou cometer esse problema, não vou me equivocar e tentar listar todos,
Mas, cara, foi fundamental. Então tem uma Bacana. pecuária muito forte. O Espírito Santo é um estado pequeno. Sim. Mas ele. Eu pergunto isso justamente porque eu imagino que os maiores clientes, ou o maior número de potenciais clientes, esteja fora do estado, né? Então, isso, inclusive, fazendo a pergunta que você mencionou, né? Como que uma agritech da pecuária está no Espírito Santo, mas olhando realmente para potencial de mercado, né? Você tem uma limitação aqui no estado e você necessariamente tem que olhar para o Brasil, para o Centro-Oeste e para o mundo, né? Senão o seu limite para crescer ele alcança relativamente rápido, né? Imagino. Nenhuma startup pode chegar e ficar centralizada onde que ela está situada. Então, naturalmente, a gente já tinha que fazer essa expansão. É um produto escalável e então você sempre olha e fizemos todas as vendas aqui do nosso escritório. É claro que na hora que vai implantar, na época da pandemia a gente fez implantações remotas, mas a gente viajou já esse Brasil e enfim, esses outros países, nossa equipe já viajou também realizando implantação. E a pecuária do Espírito Santo ela é forte. Uhum. Claro, como eu estava falando, é um estado pequeno por si só, mas ela tem um rebanho relevante. É claro que perante a região do Centro-Oeste, não. Mas é um rebanho relevante. E é um rebanho de qualidade. São produtores focados que abriram as porteiras e nos acolheram muito bem também. Bacana, Peik. Dentro do seu processo de expansão, teve um momento que você mencionou aqui, que foi olhar para suínos. Isso, como que se deu esse gatilho assim, cara? O suíno pode ser, o processo é semelhante ou a inteligência é toda diferente, etc. Mas como que se deu esse gatilho de você olhar para o suíno e falar, vou investir aqui? A gente já tinha no nosso roadmap a ideia de expansões, suínos, aves, entre outros. Só que a gente não poderia tirar o dinheiro, o investimento principal para a área de bovinos, porque senão ia dispersar. Só que aí teve uma oportunidade de uma grande indústria mundial de IoT que estava fazendo o sensoriamento de granjas, que aí uma grande indústria, eles estavam atuando em parceria com uma grande indústria e falaram o seguinte, cara, é muito lindo o que vocês estão fazendo, mas nada adianta se eu não tiver o peso com frequência. Aí eles nos procuraram e investiram como cliente. A gente desenvolveu a tecnologia, a gente falou, tem um combinado. A tecnologia é nossa e a gente pode vender livremente. Claro, a gente vai querer vender com vocês e tudo mais. Não, tá certo, eu preciso disso de uma forma rápida. Então teve uma oportunidade de um cliente nos contratar para adaptar a tecnologia. E aí com tudo que a gente já tinha aprendido com o boi, a gente conseguiu fazer isso de uma forma relativamente rápida. Para chegar até a tecnologia do boi demorou alguns anos. Mas aí para do boi para o suíno demorou 1 ano, assim, para levantar a base de dados, fazer adaptações e testes. Então foi uma oportunidade que acabou surgindo. Peik, naturalmente seria interessante da gente observar todo o roadmap, enfim, os planos que eu acredito que vocês certamente têm e muito do que vocês têm de expansão já com o produto validado de vocês, né? Mas caminhando um pouco mais para o final aqui do nosso episódio, o que você considera como sendo as práticas de gestão, e aí vindo talvez aí de alguns outros aprendizados que você teve em relação a institutos que você participa, de outras experiências profissionais, o que você aplica hoje que você considera que faz sentido de eventualmente compartilhar, que seria talvez ali algo que você atribui boa parte do resultado do negócio, do que está relacionado à gestão do negócio em si? Tá. Não só gestão, como metodologias também, né? Então a primeira é fail fast. Como você valida de forma mais rápida a sua ideia, o seu MVP, de forma mais barata e rápida. Seria para falar que a falha venha logo e não demore vários anos para isso. Uma empresa de tecnologia, importante adotar o Scrum, metodologias ágeis. Nós temos um pouquinho de particularidades ali que a gente tem que fazer adaptações, mas ter toda uma forma de você verificar os desenvolvimentos e sempre assim, não perder muito o foco. O que eu posso desenvolver aqui que vai me ajudar a dar o próximo passo? A gestão de pessoas, cultura e pessoas é fundamental, principalmente para uma empresa de tecnologia que está sofrendo assédio. Todas as empresas aqui estão sofrendo assédio, os profissionais estão sofrendo assédio de empresas do mundo inteiro com dólar ao preço que está. Então, assim, para você manter lá, você tem que ser muito competitivo.
E oferecer condições boas, mas não é o oba-oba ali, precisando de bolinha, eu tobogã dentro da empresa, não. É a pessoa se sentir respeitada, chegar ali no trabalho e perceber que tem condições boas de trabalho, que é respeitado pelo que ele é. Então, assim, você tem em todas as áreas, assim, tem a parte de gestão de caixa, quando que o dinheiro vai acabar, quando que eu tenho que prospectar, onde que eu consigo recursos, que eu poderia também falar bastante sobre as práticas de captação de investimento. Então, assim, numa startup, cara, uma startup enxuta. Então, o primeiro passo é, como que eu mantenho minha startup enxuta? A maior parte da minha folha, dos meus gastos, quase 90% é gente. São os talentos que desenvolvem o olho do dono. A gente oferece boas condições de trabalho para eles também, em questão de escritório, né, de estrutura física. E aí, por exemplo, preciso de uma nuvem boa para rodar. Consegui $100 mil de crédito, aí eu vou participando de programas de startups no mundo que oferecem créditos. Então você vê como que eu consigo complementar também, dar boas condições de trabalho, validar mais rápido o depósito. Pô, tem são 40 mil bois pesados, hoje já está mais, mas são mais 700 mil imagens 3D com peso. Como que eu rodo isso tudo? Então eu disparo um exército de máquinas na nuvem, rodo uma hipótese para poder comparar. Então, assim, o pilar principal hoje é cultura e pessoas. E aí, nas práticas do dia a dia ali, você vem muito na parte... ferramentas de gestão que te auxiliam a tocar. O OKR, por exemplo, que vocês vêm falando bastante, né? Tem livros interessantes. O primeiro, então, se eu fosse pensar numa cronologia, vou modificar um pouco a pergunta. Primeiro começo vendo a startup enxuta, como você valida e tal. Depois metodologias ágeis, vamos ler sobre Scrum. Aí agora vamos para a parte de OKR. Então, assim, são metodologias, e eu tenho o PDCA por si só, sem dúvida, que você coloca lá, como que eu coleto os feedbacks dos clientes, que você perguntou no início, como que eu verifico onde estão as principais dores, então eles estão utilizando lá, por que leva uma pessoa a utilizar mais do que outra? Tem as coisas que eles falam, tem as coisas que você tem que perceber e validar de alguma outra forma também. Você falou, Pei, que você poderia falar sobre o funding, né? E a gente gastaria aqui mais, vai ficar para o episódio 2 do Olho do Dono, mas, cara, qual foi a sua estratégia de funding mais assertiva, assim, que você rapidamente poderia contextualizar para a gente, se é possível você contextualizar? Toda estratégia de funding, ela foi bem dolorosa. Nenhuma veio rápido. Então, assim, primeiro, se programe com antecedência. Tá vendo o horizonte ali que daqui a 2 meses vai faltar caixa, já começa a correr atrás. É claro que tem a estratégia de depois você manter relacionamento com quem você conheceu e manter um contato constante também para a hora que você for captar. Na primeira captação eu não tinha isso, como a gente não era conhecido. Na segunda você já procura de alguma forma manter um relacionamento próximo ali, de ir mantendo as pessoas, os players relevantes, informar como você está evoluindo, o que está, para chegar lá na hora não ter que começar do zero. Então, primeiro estabeleça os relacionamentos e vá mantendo, vá nutrindo ali, com a periodicidade que você entender como que faz sentido para cada caso. Porque, assim, é uma negociação no final das contas. E você não está querendo dinheiro pelo dinheiro. Você está querendo que a pessoa agregue também várias outras, o famoso smart money. Agregue também com você com práticas, com acesso a mercado, com acesso a indústrias, acesso a parceiros. Então, conhecer um pouco do perfil também dos fundos, conversar com quem eles já investiram, como que eles se posicionam, porque, de certa forma, é um casamento. Que tem... Não dá para aceitar o dinheiro por dinheiro, né? Tem que ter um alinhamento ali também de objetivos, né? Um alinhamento de objetivos, de valores, tem que avaliar muito bem os vetos, né? Que é chamado de forma bonita de voto afirmativo. E numa captação, então, começar com antecedência, manter relacionamento, para não ser uma novidade ali, você não gasta, assim, você já ter o relacionamento, quando você tem confiança, tem uma frase interessante, né? A confiança reduz o custo de transação. Então, você já vai criando aquela confiança, a pessoa já vai acompanhando seu crescimento, vai facilitando isso também. Porque no final, se você tiver mais que uma proposta, você acaba estando melhor posicionado, que é uma mesa de negociação. Não deixa de ser. É claro que tem que ser feito de uma forma ética, não é um leilão, não é uma barganha, mas também, se você tem mais propostas, você consegue identificar qual que está mais alinhado com o que você busca e tudo mais. Isso é de uma forma bem resumida, né? O Bruno falou que está chegando para o final. Sim. E aí, quando se fosse entrar também numa
o que olhar, o que não olhar, aí tem assim, durante o term sheet, que é a primeira, é um pré-contrato. Eu estou tentando traduzir os termos de uma forma mais simplificada assim, que às vezes nem todo mundo que acompanha da área de Depois a gente startup. coloca aí um Glossário. Um pop-up. Coisas que para você evitar exclusividade na hora do term sheet também, porque, por exemplo, imagine você tem uma exclusividade lá e o processo demora mais, seu dinheiro está acabando, o cara pode estar em uma situação de dificultar a sua negociação ou querer renegociar alguma. Acontece de tudo nesse mundo, né? Felizmente a gente não passou por isso. Mas você tem que estar ciente do que pode acontecer para não entrar numa enrascada e depois você estar mal posicionado. Termos também que se às vezes não está no term sheet, que se você for ver vai estar no contrato depois. E, cara, você já está numa posição que se você estiver acabando o dinheiro, você não tem tanta... Você não consegue resetar o processo ou voltar. Então, tem toda uma estratégia que é importante você ter para que isso aconteça. Não é fácil conciliar, mas para que isso aconteça de uma forma para que você não esteja mal posicionado e tendo que negociar sem ter nenhum tipo de posição na mesa de negociação. Peik, a gente está realmente com o tempo esgotado, cara. Queria te agradecer aí por ter aceitado o convite. É muito nítido assim, a visão, a clareza que você tem sobre o negócio, né? E a persistência que você tem para alcançar ela também, esses objetivos. Queria te desejar muito sucesso no Olho do Dono aí, que a gente cada vez mais escute falar ainda mais do Olho do Dono e que você possa colher os frutos de ter se arriscado, de ter colocado a pele em risco aí e realmente ter muito sucesso nesse seu empreendimento, tá? Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, grande satisfação poder falar para vocês, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e estamos à disposição aí, pessoal. É sempre bom poder contribuir também, né, de alguma forma, espero que nossa história ajude de alguma forma quem está assistindo, porque muita gente nos ajudou a chegar até aqui, então a gente está sempre disposto também a ajudar o ecossistema de uma forma geral. Obrigado, sucesso aí para vocês também. Peik, muito bom. A gente, Gabriel, teve nos últimos episódios muita gente falando sobre funding, né? Acho que fica aí uma deixa para a gente produzir um episódio específico falando sobre isso, porque naturalmente muita gente que talvez está passando por isso vai ter alguns insights relevantes e já com os episódios já teve, né? Mas a gente produziu um material específico. E, enfim, para quem está acompanhando esse episódio até aqui, se você lembrou de alguém que se interessaria por esse conteúdo, pelo que a gente comentou aqui, não deixe de compartilhar com essa pessoa. Naturalmente, você vai estar agregando muito valor para a vida dela, para o negócio dela. E se tiver um pecuarista nos assistindo, ou se tiver também alguém que conheça algum pecuarista, por favor, indique o Olho do Dono. O site é Olho do Dono, .agr, né, de agro.br, Instagram, @Olho do Dono, segue lá. Compartilha aí, que vai ser um prazer poder atendê-los. Perfeito, a gente vai deixar aqui na descrição. Enfim, mais uma vez obrigado, valeu, um abraço. Valeu, gente, até a próxima. Obrigado.